Olá! Olá, é, somos, é, do projeto Semear Vivência na Terra. Acredito que muitos já sabem por estar aí nas redes sociais, né? Eu sou o Marcos Eu sou Elisandra. e nós queremos, a partir desse momento, né, falar um pouquinho para vocês, né, amor, a respeito do nosso projeto e as novidades, né, que estão surgindo aí, né, e a gente vai ficar, né, já estamos, aliás, muito felizes de estar aqui apresentando algumas novidades sobre os nossos propósitos, nossos projetos, né, dentro do contexto do nosso Semear Vivência na Terra. Isso aí, você percebeu? Tem novidades acontecendo e vindo fresquinhas diante daquilo que nós sonhamos dentro do projeto, né? E essas novidades requer que você vai receber um presente, que é essas novidades que vão acontecer aos poucos aqui. Pois bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que é essa coisa da Lua, essa coisa da Terra. O que você disse para mim antes aqui? É, Você já parou para entender os aspectos e quais são os mistérios que faz essa conexão entre a Lua, né, a água, o globo terrestre em tudo, né, que vai fazendo aquela giratória, né, que muitas vezes a gente não para pensar e saber que é a Terra, né? A Terra gira em torno de nós. E tenho toda uma vida aí no meio que se faz contemplar. Então, gente, vocês já entenderam que uma das novidades é constantemente mais vídeos sobre várias situações da vivência na Terra e o que isso nos impacta. E para hoje nós vamos falar sobre o porquê plantar em tal lua específica, né? Como ele disse, a Lua, a Terra, o planeta, a água, tudo isso tem trazido para nós um crescimento de algo. Sabe aquele povo antigamente se dizia? Porque eu preciso plantar na lua minguante, eu preciso plantar grãos na lua minguante, se for hortaliça na lua crescente, se for isso é na lua tal, cortar cabelo na lua crescente, tá, um monte de coisa. Por quê? E o que isso interfere? Nós vamos falar para vocês o sentido do que acontece no globo do planeta Terra e a Lua. É esse sentido? É. Vamos lá. E aí vem dando também muita dimensão, porque estamos, né, nos aprofundando, né, para saber um pouco mais da natureza e tudo que existe, né, sobre a Terra, né? Então muita coisa ligada uma com a outra que vai nos dar uma visão, uma dimensão muito bacana, que é onde nós chegamos nesse contexto, né, do que a gente está partilhando e falando para você aí no aspecto da Lua, né? Gente, é o seguinte, a Lua, na verdade, a Terra ela gira e a Lua está aqui parada, o Sol está aqui parado, né? Tranquilamente. Existe em todo girar, existe um momento em que a Lua e o Sol se encontram, né? E tem um momento que elas se passam e vão tudo no mesmo sentido, mas cada um no seu tempo, no seu momento. O que acontece? Toda a natureza ela é perfeita. O Vivência na Terra vem trazer essa explicação. Toda a natureza ela é perfeita e ela é uma ligação de um para com o outro. E a Lua, quando ela faz esse processo em volta da Terra, a Terra está girando, então a Lua está aqui parada, mas a Terra girando e parece que é a Lua que está indo, né? Esse processo acontece que a água segue a Lua. Olha só que interessante, gente. Se você procurar na internet, você consegue ver, né? E eu vou ver também, de colocar aqui para você,
prestar bem atenção nos pequenos detalhes de que a Lua faz o percurso e a água na Terra inteira. Estou falando no planeta Terra, não é só aqui na cidade que eu moro, não é só aí na cidade que você mora, não. É no planeta Terra. E isso interfere muito na plantação, em qualquer coisa que você faça que utilize a água. E na verdade tudo utiliza água. Nós utilizamos água, nosso corpo é mais líquido, né? Então tudo se utiliza água. Então nesse percurso, por que é válido uma plantação mais em uma época e menos em outra? Porque a Terra, seguindo o círculo da Lua, a Lua é a nova, a minguante, ela vai ter mais água naquele pedaço que você plantar. E bacana, gente, que a gente começa a entender, né, que nós estamos num processo de crescimento, né, e estamos também vendo que o mundo, né, que vai sendo transformado também, né, vai sendo transformado, e a gente vai tentando entender um pouquinho, né, nós como cristão também, né, vamos acabando entendendo a criação que Deus fez, né, para nós, que deixou o mundo, deixou as coisas, né, para que nós pudéssemos governar, né. Então, nesse aspecto, né, da Lua fazer todo esse movimento, né, o que estamos fazendo para colaborar para que esse percurso continue fazendo? Será que quantas coisas estão acontecendo aí, quantas catástrofes estão acontecendo, alguns já ciclones, né, aí já acontecendo, cidades sendo, né, aí alagadas, aí, né, será que eu estou 100% comprometido em entender e voltar a colocar no eixo todas as coisas que Deus fez para nós nessa terra? O que eu devo estar, né, nesse sentido, colaborando para que esse sentido, né, esse ciclo, né, esse giro que a Lua dá, né, junto à Terra, né, para que isso possa ter essa continuidade constante, né? E como eu devo estar participando, né? Eu estou colocando as minhas palavras aqui, né? Mas para saber do valor que tem, né, a natureza, a água, tudo que está ao nosso redor, né? Então, um pouquinho desse sentido, né? Não sei se eu, né? É interessante pensarmos que nós temos na natureza aquilo que é natural e aquilo que não é natural, né? O que não é natural na natureza? O que o homem atrapalha. Eu posso dizer dessa forma. O que acontece nesse sentido que o Marcos está falando? Nós que somos animadores do Laudato Si, um documento do Papa Francisco, eu ia falar João Paulo II, olha só, que a intercessão dele esteja até nós. Um documento do Papa Francisco fala muito claro isto, que nós devemos cuidar daquilo que é a nossa casa em comum. O que é a nossa casa em comum? É aquilo que é a natureza, né? Porque o mesmo sol que eu pego aqui é o sol que você pega aí, é o mesmo, é algo que é comum, né? Por mais que você esteja milhões e milhões de distância, né? Esteja em outro país, em outro continente. Então a nossa casa em comum é a natureza. E o que eu tenho feito para continuar o procedimento natural da natureza? Ou eu tenho feito algo para tirar esse procedimento natural? Então, eis aí a pergunta, né, disso que o Marcos está trazendo para nós. Eis aí a pergunta: o que eu estou fazendo, né? Eu já observei, eu simplesmente já ouvi falar que eu preciso plantar em tal lua, que eu preciso usar a técnica tal, que usa a lua
para fazer o plantio, né? Mas entrar na profundidade de que isso ocorre porque a água, a lua capta a água, a lua ela suga a água, né? E aonde a lua vai, a água vai atrás, né? Então eu entender esse processo é eu entender que tudo, como eu estou falando num planeta, tudo que eu coloco, vamos supor, as cidades, os prédios, vai atrapalhar esse processo. Por isso o tsunami, por isso do ciclone, né? Por isso e tantas outras coisas, né? Vai atrapalhar. Então, se eu coloco lá uma vegetação, eu tiro a vegetação, eu coloco, maravilha, tá proporcionando ali um sistema natural para se acontecer. Eu vou lá e tiro e coloco um prédio, né? Estava aqui fora agora há pouco pensando, quantos metros tem aquela torre? É uns 20 metros, um prédio de 20 andar, não sei quantos metros deve ter, mas nós aqui pensando nada com nada aqui fora, hoje, né? Mas, analisar que 20 metros de altura ali, 20 metros não, né? Bem mais. Quantos metros você viu? Vamos ver 70, 70 mas metros. deve ter uma torre aqui que a gente está numa área aqui, não sei se deve ter o quê, uns 500 metros, não sei, né? Mas assim, pensando numa altura dessa, para você poder ter uma altura dessa e não balançar, você tem que ter uma estrutura funda também. Então se pensa aí quanto de profundidade que se afunda para realizar um prédio grande, de grande porte, né? Então a estrutura ela é grande, ela também tem uma metragem grande. E pensando nisso, eu vou atrapalhar o ciclo da água nos veios de água abaixo de nós. Está vendo só? E se a lua ela está seguindo, a água está seguindo a lua, mas aqui eu tenho uma barreira, não é de terra, é de concreto. O que vai acontecer? A água não vai fazer aquilo que precisa ser feito. Ela vai se desviar. E nisso que ela vai se desviar é onde o tsunami acontece. Interessante pensar nisso. E aí, o que eu estou fazendo na minha casa, porque eu estou falando de algo grande, mas vamos aqui para a nossa casa. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que o Projeto Semear está fazendo, qual é a semeadura que nós fazemos para que o processo seja natural e não ao contrário. Eu estou fazendo o quê? O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Sabemos que nós estamos perecendo, né? E tudo o que está acontecendo, são consequências, né? A gente tem dito que a natureza não respeita porque ela não foi respeitada. E se ela está destruindo hoje, é porque nós não tivemos, né, o capricho e o zelo por ela. Porque tudo que está... Não respeitamos, né? Ela nos desrespeita. Então, como eu disse, né, por que está acontecendo ciclones, né, os vendavais, essas chuvas, porque está tudo em desequilíbrio, né, a natureza, né? É a mesma coisa se tivesse a precaução, a prevenção, né, de muitos anos atrás, né, hoje acredito que não estaria assim, né, tão grave a situação da natureza. Então, que nem a Alessandra estava comentando, se você for para se aprofundar e aliar a natureza a nós, né, estamos nos matando. Mataram primeiro, né? Estão acabando com a natureza que Deus nos deixou. Mas, em primeiro lugar, quem está morrendo somos nós. Porque se a gente não está cuidando, né, daquilo que Deus deixou para nós, né, o que vai ser? O que vai ser daqui mais uns 10, 20, sei lá, 50 anos lá para frente, né? Como vai estar o ar
como vai estar o ar para nós respirar, como vai estar, né, a vegetação, como vai estar a terra, né? Eu ainda estou aprendendo, né? Porque me encantou esse lado da natureza, da terra, né? E então eu também sou um culpado, né? Eu também carrego esse peso da culpa, né? Da culpa que eu também não tinha muito conhecimento, né? Sabia que a terra, Deus te deixou da terra, Deus deixou a criação, Deus deixou as coisas, mas a gente fica tapado, né? A gente fica tapado, a gente fica cego porque quer ver só as coisas no superficial. E depois, quando vem as coisas começam a vir à tona, você começa a entender um pouco, né? Das causas, das situações. Aonde? Da onde está vendo a raiz do problema? O que pode ser feito? Então, agora, estamos correndo, né? Estamos correndo atrás do prejuízo, né? Estamos correndo atrás do prejuízo. E esse prejuízo é correr atrás do que é belo, do que é natural, né? E para ser reconstruído tudo isso, vai anos, vai tempo, né? Então precisamos desde já, né? Porque a natureza grita, né? A natureza grita, né? Então precisamos acordar, né? Nos libertar, nos destravar desse sentido, né? Porque em tudo que se for olhar, o contexto, um contexto familiar, um contexto da natureza, tudo está ligado, tudo está conectado, né? Tá Deus com a terra, né? E nós, né? Tá tudo ligado uma coisa com a outra. É nós que não estamos fazendo, tentando, nós não estamos entendendo, né? E acordando para entender cada detalhe, cada coisa que existe ao nosso redor. Eu estava hoje, eu estou dando uma prestação de serviço, dando uma consultoria, né? Tipo uma mentoria para uns amigos nossos, numa chácara, e aí analisando, né? Um aspecto, né? Que as pessoas têm, não sabem, né? Não sabem, ou ao observar, porque a gente estava arrancando umas raízes, uns troncos, né? Uns troncos, uns galhos, né? E tinha umas raízes. Então aí eu estava comentando, né? Com esse amigo, né? De que conforme você já bate a ferramenta, né? Conforme você já bate a ferramenta, você já vai notando que cada tipo de árvore, né? É uma dureza de você estar arrancando a raiz, né? Com o enxadão, né? Com a picareta, com a machadinha, alguma coisa, né? Então você vai entendendo, né? Você vai entendendo, aquela raiz daquela árvore, de uma frutífera, tem diferença uma da outra. Então, que eu quero dizer, né? Que a gente tem que começar a enxergar e entender aonde a gente pode mexer com a natureza. Eu posso arrancar tal árvore. Claro que tem árvores que são de leis que não podem, gente. Toma cuidado que é multa, hein? E aí, então, saber entender, né, como colaborar, como ser um colaborador, né, um preservador da natureza, né? Como para não terminar, gente, para não acabar esse ciclo, senão a vida é bela, então a gente está destruindo tudo, né? Então, de que forma eu posso colaborar para que todos esses ciclos, né, tanto de um plantio, até mesmo desse giro, né, da Lua com o globo terrestre, né? Como eu devo ser um colaborador? Devemos estar atento, né, em todos os detalhes, né, na natureza. Interessante que toda a vida, toda a natureza, ela se completa, né? O homem com a árvore com os animais com os peixes, tudo se completa. E o que tem sido bem complicado desde décadas vindo para agora é que o homem em si, ele tem pensado na vida em si.
E com isso, não tem pensado na vida ao redor. E aí o que é prioridade é a vida do homem. E isso fez com que todo o restante à sua volta fosse acabando, né? É aquela bendita frase, né? Venha a mim o vosso reino, né? Só o venha a mim, o vosso reino nada. Né? Então, só esse sentido. Não, o importante é o homem. Né? A árvore ela tem que ser arrancada, ela tem que produzir o papel, ela tem que produzir o celulose, porque eu estou necessitando, pronto, acabou. Depois falar e pronto, outra. Né? Só que tem uma, você sabe, para chegar no processo de numa árvore de 50 anos para te dar o suporte, é 50 anos. Nesses 50 anos, como que você faz? Entende? Então, e esse planejamento, né? Quando o Marcos fala, vou arrancar uma árvore, ele é o sentido, né? Eu lembro da professora Adriana. Se estiver vendo, ó, um beijão para você aí. Professora Adriana, que nós tivemos numa aula do Senar, a respeito de abelhas, ela falava bem claro para nós. Você vê uma abelha em tal lugar. Ah, vou tirar porque esse lugar não é adequado para ela. Peraí, se ela foi criada lá, se ela se colocou ali, é porque ela escolheu o lugar para ela era adequado. Ah, mas não é adequado para mim, porque justo naquele lugar é onde eu vou passar e as abelhas podem me picar, né? Se for piar e tudo mais, né? Se for as abelhas com ferrão e tudo. Bom, aí que tá. Ela falava nesse sentido. Se eu vejo uma abelha ali, eu tenho que pensar, eu preciso tirar ela? É igual a árvore, é igual qualquer natureza, é igual os peixes, os animais, gado, aquilo que a gente come, as galinhas, tudo, os ovos. Peraí, eu preciso, né? Eu vou ter que fazer uma análise todo ao redor para saber se eu vou estar prejudicando a natureza e pensando só em mim, ou pensando em mim e na natureza. É aí que está a chave da qual eu preciso, né? Nós começamos falando aqui sobre a lua e a água, né? E aí entra dentro da nossa casa, né? Aí se você está no seu apartamento, se eu estou aqui numa casa, dentro da minha casa, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, comece a observar a natureza ao seu redor e o que você está só sugando dela e não depositando. E detalhe, quando você deposita, é lixo ou é algo benéfico? Porque detalhe, né? Nossos lixos, eu tenho observado quanto diminuiu o meu lixo. Interessa? Diminuiu por quê? Porque muitas coisas eu não jogo mais no lixo. Eu utilizo de uma outra forma, né? Tudo aquilo que é vegetal, eu utilizo como adubo, né? Alguma vasilhinha de plástico, eu utilizo para fazer mudas. E assim vai, né? Caixinha de leite, eu utilizo para fazer muda. E vai tentando de forma de uma de outra. Então, no final das contas, o seu lixo vai diminuindo, né? E aí você pensa, como que tá o tamanho do meu lixo? Eu tenho que jogar tudo no lixo, lá no lixão, naquele lugar lá. Detalhe, né? Um bom distanciamento do rancho, nós vemos uma empresa que é um lixão, né? Então, e aquilo lá é 24 horas, né? É 24 horas que é a bênção lá. Mas é por quê? Porque o meu lixo tem se tornado grande. Mas peraí, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Em primeiro lugar, a virada de chave aqui, ó, na mente. Segundo o Papa, no seu Laudato Si, ele fala, né, a mudança também do coração, né? Porque é onde eu faço algo por amor, eu cuido da casa em comum por amor, eu cuido da natureza à minha volta por amor, eu cuido da natureza na cidade, no bairro por amor, no sentido que eu não vou lá comprar um copo descartável, porque depois aquilo lá vai pro lixo, né? Eu vou suar a camisa e vou lavar a louça depois, mas vou usar um que eu posso lavar. Complicado, né? Porque numa festa de 200 pessoas, como que eu faço? Né? É porque a gente está acostumado no comodismo. Essa é a verdade.
Gente, então se a gente for analisar, né, tudo isso é bem complicado, né, porque, vamos dizer, um exemplo que eu vou dar, em relação à natureza e tudo ao nosso redor, né, se você for pegar um jogo de xadrez, você para dar você mexer uma pedra, né, se você mexer uma pedra, você tem que pensar muito. A não ser se você quiser jogar por à toa, né? Jogar por jogar, É. mas se você for pensar para onde você vai, né, e ver né, e ver aonde você vai colocar essa pedra, se você vai colocar lá no momento, no lugar certo, que não vai prejudicar ninguém, que não vai fazer mal nenhum, é a mesma coisa do que você está fazendo com a natureza, né? Primeiramente consigo mesmo, né? Então, é a sua mente que tem que ser destravada, como dizendo, na nossa mente. A minha mente, né? Começando da minha, tem que virar uma chave. Tem que virar uma chave para saber o que eu posso estar fazendo, né? Será que eu estou seguindo a minha mente, a minha o eu enxergar as coisas, a minha visão, né, das coisas, será que eu estou sendo um precursor correto e natural como a Lua, né? Como a Lua está dando e levando, né? A Lua como se ela fosse um imã, né? A Lua tá fazendo assim e a água está acompanhando como se fosse um imã, né? Fazendo o seu percurso, né? Será que eu estou fazendo tudo direitinho? Não somos, nesse sentido, não somos perfeitos, né? Perfeito é só Deus. Mas será que a gente está se esforçando para caminhar, para fazer o percurso certo das coisas? Pequeno Então, detalhe. é analisar, é pensar, né? Vamos supor, nesse contexto, né? Do globo terrestre. Será que a natureza, né, está contente? Será que a natureza, né, está satisfeita, né, nos tempos atuais? Você já parou para perguntar para a natureza? Você já parou para perder alguns segundos numa mata, numa floresta, entrar às vezes aí na sua casa ou no seu sítio? Você tem passado por algum lugar que você está no silêncio, no seu jardim? Você já parou? Você já parou para ouvir a natureza? Será o que ela tem falado para você, né? Será que ela tem sorrido para você? De que forma que ela está respondendo, né? Eu estava esses dias conversando com um rapaz dentro do trem, porque tem gente que não consegue deixar isso daqui, ó. Não consegue deixar isso daqui por 5 minutos na natureza, porque ele já fica aflito, angustiado para pegar ele de novo e não para escutar o que precisa ser feito, escutado com a natureza. E se a gente parar para pensar, o silêncio diz mais do que palavras, né? Nesse sentido, com essa frase que eu acabei de dizer, eu chego na natureza, eu não vou escutar ela falar ao meu ouvido. Talvez, se você escutar, parabéns, você tem um dom, né? Mas eu não vou escutar ela falar ao meu ouvido, né? Mas eu vou ver ela falando, ela gritando, ela se desesperada. O tsunami é uma fala, é um grito da natureza. O ciclone é um grito da natureza. Né? A tempestade fora do normal é um grito da natureza. Né? Tá na primavera faz verão, tá no verão faz primavera, faz outono. Isso é um grito da natureza. Eu chegar no quintal da minha casa e observar cada bichinho que aparece na terra. Opa, nossa, eu chego na terra, vamos supor, tempo atrás, semana passada eu estava mexendo na terra lá no projeto Semear e no rancho, um lado da nossa casa lá, tá nascendo muitas samambaias. Do nada, eu não plantei. Mas por que nasce? É uma fala da terra para mim.
É eu que estou ali, então é para nós ali a fala da terra. O que a terra está querendo dizer? Né? Quando se tem muita samambaia, a terra está ácida. Então, cada vida que brota da terra, a terra está querendo dizer algo. Né? A terra expressa algo. Por que eu planto na lua minguante e a planta fica bem maior e vistosa do que uma outra lua? Porque a própria lua contrai para si a água e a água te dá a resposta lá na plantação, né? Tipo, aqui tem os nutrientes necessários, a água necessária. Ela te deu a resposta para essa vitalidade. Então, nós precisamos fazer essa ligação de chave, né? Tanto na mente quanto no coração, e pensarmos, eu posso semear na vida do outro, eu posso semear na minha vida, eu posso semear para outras pessoas, né? E aí chega a novidade que nós vamos viver. Gente, vai pegando esses vídeos, nós vamos colocar constantemente. Acione o sininho aqui no canal, se inscreva você que não é inscrito. Por quê? Porque você vai ter uma novidade muito boa acompanhando esses vídeos, né? Não vou falar agora porque estamos deixando tudo organizado para que quando seja lançado você possa adquirir com um maior sucesso, né? Então eu só digo para você, se inscreva, acione o sininho, não esqueça de comentar aqui e passe adiante para semear na vida do outro. Tem a ver com a novidade. É isso aí. Então, novidades aí, né, para vocês. E não esqueça, né, dá um like aí, faça pergunta também, deixa aí quer deixar no privado alguma pergunta, fazer algum comentário, né, para enriquecer também o canal, para ajudar a nós também a trazer conteúdos para você. Ok? Ok. Muito obrigado. Fique com Deus, pessoal.